Você sabe diferenciar um verbo transitivo direto de um verbo transitivo indireto e de um verbo intransitivo? Bem, anote essa dica que ela é valiosa. Este primeiro caso é um caso de verbo transitivo direto. Quando que um verbo é transitivo direto? Quando você fizer a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, na frase, eu comprei um carro. Se eu disser só isso, eu comprei, você vai perguntar, o que? Toda vez que você conseguir fazer essa pergunta, o que para o verbo ele é conhecido como transitivo direto. Verbos transitivos diretos, eles não precisam de preposição. Eu comprei um carro. Logo, se o verbo é transitivo direto, o complemento dele, que é exatamente a resposta, é o que nós chamamos de objeto direto. Todo verbo transitivo direto tem um complemento, que é um objeto direto. Quando que um verbo é transitivo indireto? Primeiro, quando você fizer a pergunta de que para o verbo. Por exemplo, eu preciso de que? Aí, neste caso, o verbo ele é transitivo indireto. Verbos transitivos indiretos pedem preposição. Olha o de. O verbo transitivo direto não pede preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele pede preposição. Se o complemento do verbo transitivo direto é um objeto direto, porém o complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. Só recapitulando. Verbos transitivos diretos, você faz a pergunta o que para o verbo. Verbos transitivos indiretos, você faz a pergunta de que para o verbo. Só lembrando, o verbo transitivo direto não pede preposição. E o verbo transitivo indireto pede preposição. O complemento de um verbo transitivo direto deve ser um objeto direto. E o complemento de um verbo transitivo indireto é um objeto indireto. Agora, quando que um verbo ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Observe a frase. Marcos trouxe os documentos ao chefe. O verbo em questão é o passado do verbo trazer. Marcos trouxe. Quem traz alguma coisa a alguém. Portanto, Marcos trouxe o quê? Os documentos. Logo, esse verbo, eu posso dizer que ele é um verbo transitivo direto. Eu consegui fazer a pergunta o que para o verbo. Logo, os documentos é o objeto direto, já que ele é o complemento do verbo transitivo direto. Agora, Marcos trouxe os documentos a quem? Aí, neste caso, ao chefe. O a, neste caso, é a preposição e o o é o artigo. Ou seja, pediu preposição, o verbo é também transitivo indireto. Só lembrando, Marcos trouxe o que? Os documentos a quem? Ao chefe. Logo, este verbo, ele funciona tanto como um verbo transitivo direto, como um verbo transitivo indireto. Ele apresenta dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. A mesma coisa ocorre na frase, ela doou roupas para os necessitados. Ela doou. Quem doa alguma coisa a alguém. Ela doou o quê? Roupas. Então, este verbo é transitivo direto. Logo, o complemento dele, que a resposta é roupas, é o objeto direto. A quem? Aos necessitados. Logo, para os necessitados, é o complemento do verbo transitivo da parte indireta do verbo doar. Logo, aqui é o objeto indireto. Logo, este verbo, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele apresenta dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Notaram a diferença? Verbo transitivo direto, você faz a pergunta o que para o verbo. Verbo transitivo indireto, você faz a pergunta de que ou a que para o verbo. O verbo transitivo direto e indireto é quando você faz as duas perguntas, o que e de que ou a quem. E por fim, temos os verbos intransitivos. São verbos que você não precisa fazer pergunta nenhuma. O verbo por si só,
não precisa de complemento. Por exemplo, Paulo acordou. Não precisa de complemento. Então eu já sei que este é um caso de verbo intransitivo. Verbos intransitivos não apresentam complemento. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.